Por causa de um decreto presidencial do dia para a noite, todos os salários no Brasil aumentaram 100%. Pode até parecer ficção, mas isso é o mais puro suco do Brasil de Getúlio Vargas. E como você bem imagina, deu tudo errado e no fim das contas todo mundo ficou mais pobre. E o próprio Getúlio ficou com um buraco no peito. Mas sabe o que é pior? Parece que essa história maluca vai se repetir no Brasil de 2026. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas em parceria com o canal Quintessência. Ajude a propagar as ideias da liberdade, deixe o seu like e se inscreva no canal. Há uns bons meses, o tema legislativo mais badalado no Brasil é o fim da escala 6x1, que parece ter começado quase como uma brincadeira, mas que virou uma realidade. E pode ficar tranquilo, a redução na carga horária do trabalhador brasileiro vai ser aprovada. Você sabe como a coisa funciona. O político brasileiro não resiste a uma boa dose de populismo, ainda que isso vá falir o país. Nos acalorados debates sobre o tema, que passam ao largo do que realmente deveria interessar, ou seja, a liberdade contratual entre as partes e os aspectos econômicos, os defensores da redução da escala de trabalho costumam apelar para o lado emocional. Esses populistas citam casos que, supostamente, representaram grandes avanços no que se refere aos direitos trabalhistas e que as elites malvadonas lutaram para que não fossem alcançados. O primeiro e mais óbvio exemplo é o caso da escravidão, mas não há discussão aqui. Do ponto de vista libertário, a escravidão é um crime do pior tipo, mas a coisa vai além. Os emocionados defensores do fim da escala 6x1 costumam citar também o exemplo do 13º salário. Eu e você sabemos muito bem que o 13º salário é uma baita enganação, mas muita gente se deixa enganar por essa conversa furada. Então sim, esse argumento é muito útil para os defensores na redução da escala de trabalho. Mas será que toda tentativa de supostamente melhorar os direitos dos trabalhadores através de medidas populistas foram bem-sucedidas? Não, definitivamente não. E a esquerda brasileira convenientemente se esquece de mencionar os fracassos ao defender mais intervenção estatal. E talvez o caso mais emblemático de todos se deva ao ídolo mor dessa esquerda brasileira que, como bem sabemos, adora um ditador. Estamos falando, é claro, de Getúlio Vargas, o gordinho fascista que o povo brasileiro teve coragem de reeleger. Para você ver como as coisas aqui não mudam. Getúlio Vargas foi o responsável por criar o salário mínimo lá atrás, em 1936, antes mesmo dele aplicar o seu segundo golpe de Estado. E sim, Getúlio Vargas deu golpe 2 vezes, mas isso é papo para outro vídeo. De qualquer forma, o primeiro salário mínimo obrigatório no Brasil começou a ser aplicado em 1940 e variava de região para região. No Rio de Janeiro, então capital do Brasil, o salário era de R$240 mil. É difícil pensar o quanto isso valia em termos de poder de compra, mas o certo é que isso elevou logo de cara o custo da mão de obra no Brasil. Só que o caso que motivou este vídeo não pertence aos tempos de ditador de Getúlio Vargas, mas sim ao período em que ele governou o Brasil como presidente eleito. Mais especificamente ao ano de 1954, nas suas últimas semanas de vida. E aqui vale um contexto. O Brasil enfrentava uma inflação galopante desde o início dos anos 1950. E a culpa, como era de se imaginar, era do próprio Estado mastodôntico brasileiro. A inflação corroía o poder de compra dos salários. Veja, portanto, que o trabalhador não via a conta do supermercado subir mês a mês por culpa do patrão, era por culpa do Getúlio Vargas mesmo. A solução para esse problema, então, estava na redução da máquina pública com consequente redução no déficit. Só que presidente nenhum quer seguir por esse rumo, muito menos Getúlio Vargas. Então a história seguiu caminhos diferentes e muito piores. Em 1953, ocorreu a famosa greve dos 300 mil em São Paulo. Os grevistas queriam um aumento salarial de expressivos 60%, além do imediato congelamento de preços. Uma combinação bastante explosiva, convenhamos. O fato é que Getúlio Vargas havia sido eleito em 1950, prometendo mundos e fundos para os trabalhadores, e a paciência da turma estava acabando. O gordinho estava ficando sem alternativas e muito rápido. A oposição acusava o governo, de forma muito acertada, diga-se de passagem, de tentar criar uma república sindicalista no Brasil. Aliás, o sindicalismo brasileiro é culpa do Getúlio Vargas. De qualquer forma, e por causa da insatisfação popular com as promessas eleitorais não cumpridas, Vargas nomeou João Goulart como ministro do Trabalho. Sim, ele mesmo, o Jango, futuro presidente da República, que na época era um grande amiguinho dos sindicalistas.
Jango chegou com a ideia maluca, típica dele mesmo, de dobrar o salário da época, de 1.200 cruzeiros para 2.400 cruzeiros, embora isso fosse valer apenas para a capital, Rio de Janeiro. Lembre-se, Brasília não tinha sido construída ainda. E se você quer entender por que o salário da época era nominalmente menor, isso se deve a um fator tipicamente tupiniquim. É porque o Brasil já tinha trocado de moeda lá na época da ditadura do Getúlio Vargas, trocando os antigos réis pelos cruzeiros, pela primeira das 3 vezes que o cruzeiro foi adotado como moeda brasileira. Enfim, a ideia maluca do Jango, como era de se esperar, causou revolta em grande parte da população. Até os militares, olha só, reclamaram disso aí. A verdade é que muita gente percebeu que essa insanidade toda iria gerar mais inflação. Pois é, na época o pessoal pensava um pouquinho mais. De fato, o próprio Oswaldo Aranha, que era ministro da Fazenda de Vargas, queria adotar outra estratégia para beneficiar os trabalhadores, estabilizar a economia combatendo a inflação, coisa que seria muito mais bem sucedida. Só que estabilizar a economia dá muito trabalho. A Argentina de Milei que o diga. Para acalmar os ânimos, Getúlio Vargas decidiu demitir João Goulart, entregar a cabeça dele em uma bandeja no dia 22 de fevereiro de 1954. Porém, num daqueles plot twists que marcam a República Brasileira, a coisa não parou por aí, porque o próprio Getúlio Vargas decidiu por conta própria dobrar o salário mínimo. Sim, ele demitiu o Jango por esse motivo e logo na sequência fez a mesma coisa que o ex-ministro queria fazer. Coisas de político, você sabe bem como a coisa funciona. No dia 1º de maio daquele ano, no estádio de São Januário, Getúlio Vargas assinou o decreto 35.450, que imediatamente dobrou o salário mínimo nacional. Nessa fatídica ocasião, Getúlio Vargas fez um discurso inflamado, atacando as empresas malvadonas que queriam sufocar o Brasil com seus lucros extorsivos. Isso te lembra alguma coisa? Pois é, a história do Brasil nunca muda. Mas o que nunca muda de verdade são as leis econômicas. E o efeito econômico negativo do decreto de Vargas foi imediato. Veja que a inflação da época, segundo os índices oficiais, é claro, girava na casa dos 40% quando da assinatura do decreto. Ou seja, o aumento de 100% no salário mínimo estabelecido pela nova medida representou sim um ganho real, ainda que meramente nominal, conforme veremos. Como efeito imediato dessa loucura varguista, tivemos um verdadeiro efeito cascata salarial. Acontece que o aumento dos salários mais baixos fez também com que os salários mais altos fossem elevados, para manter a hierarquia das profissões. Ou seja, basicamente todos os salários no Brasil aumentaram drasticamente da noite para o dia. Só que a mágica da caneta estatal não consegue criar riqueza de verdade, porque esta só surge com mais produtividade. E obviamente a produtividade não aumenta só porque o presidente quer. O resultado evidente dessa brincadeira estatal foi uma verdadeira disparada de preços e por 3 motivos. Em primeiro lugar, as empresas tiveram que imediatamente aumentar o preço dos produtos e serviços para comportar os novos custos da folha salarial. Como sempre acontece, as empresas menores e, portanto, menos competitivas foram as mais afetadas nessa história. Então, logo de cara, todo mundo passou a lidar com preços mais altos. Em segundo lugar, houve o impacto da demanda. O trabalhador brasileiro com mais grana na mão não guarda dinheiro. Você sabe disso muito bem. O brasileiro gosta mesmo é de torrar qualquer centavo que sobra do seu salário. Então, com um salário 2 vezes maior, o trabalhador brasileiro foi às forras, comprando tudo o que sempre quis. E como nos ensina a mais sólida teoria econômica de que dispomos, a alta da demanda, ainda que artificialmente criada pelo governo, leva a uma inevitável alta de preços. E em terceiro lugar, temos novamente o papel do Estado. Isso porque os salários não subiram só para a iniciativa privada, eles subiram também para o setor público. Só que se o governo de Getúlio Vargas já operava no vermelho antes desse decreto, imagina depois tendo que reajustar todos os salários. Pois é, governo federal, estados e municípios precisaram se endividar para pagar esse excedente salarial, o que levou a mais impressão de dinheiro e, como você imagina, mais depreciação da moeda. Resultado, aquele salário 2 vezes maior, que supostamente iria melhorar a vida do brasileiro, fez com que absolutamente tudo ficasse mais caro e muito rápido. O fato é que Getúlio Vargas não viveu tempo suficiente para ver o desfecho dessa história, e talvez isso tenha salvado o Brasil da completa bancarrota. Em 24 de agosto daquele mesmo ano de 1954, ou seja, menos de 4 meses depois do fatídico decreto, Getúlio Vargas cometeu o contrário de viver, e o resto é história. O
governo caiu no colo, então, do seu vice, Café Filho, que indicou Eugênio Goudin para o cargo de ministro da Fazenda, um cara muito mais ortodoxo e grande crítico das políticas de Getúlio Vargas. Graças às suas políticas de austeridade econômica, a inflação caiu a 12% ao ano. Sim, isso é um percentual ainda muito elevado, mas é metade daquilo que foi visto nos tempos de Getúlio Vargas. Só que aí, logo na sequência, um populista tão ruim quanto Getúlio, Juscelino Kubitschek, chegou ao poder. E aí, meu amigo, a coisa desandou de vez. O fim da escala 6x1, a nova medida populista da vez, não é uma coisa tão drástica quanto dobrar o salário mínimo, aquela ideia imbecil do Jango que foi levada a cabo pelo Getúlio Vargas. Na verdade, se analisarmos a proposta que está tramitando no Congresso Nacional, ela prevê uma redução de 10% na carga horária semanal, o que representa na prática uma alta de 10% no custo da mão de obra. Mas esse custo vai sim ser repassado para o consumidor final na forma de preços mais elevados e poderá representar o fim de muitos negócios, especialmente aqueles de pequeno porte. No Brasil, as coisas parecem nunca mudar. Entra ano, entra presidente, sai presidente, legislaturas vêm e vão, e o populismo é a moeda política que mais circula. Infelizmente, boa parte da população acredita que basta um político ter uma boa intenção e voilá, todos ficaremos ricos imediatamente. A verdade, contudo, é muito mais cruel. Quanto mais o Estado intervém na economia, quanto menos liberdade contratual sobra para patrões e empregados, mais pobres nós ficamos e mais estagnado fica o Brasil. Um país que basicamente não avança em termos de produtividade desde os fatídicos tempos de Getúlio Vargas. Obrigado por sua audiência. Este é um canal colaborativo, participe você também. Acesse visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no nosso canal e clique no sininho para não perder nenhuma atualização. Até a próxima!